Olá, você sabe o que são tipos abstratos de dados? Vou explicar um pouco sobre o que eles são e por que eles são tão importantes na programação. Vamos começar primeiro explicando o que eles são. Os tipos abstratos de dados são modelos que definem como um conjunto de dados deve ser manipulado, sem especificar como que isso vai ser implementado no código. Eles estabelecem quais operações podem ser feitas, como inserção, remoção e busca, garantindo que esses dados sejam organizados de forma eficiente. A principal ideia deles é separar e organizar o que pode ser feito com esses dados. Essa abordagem facilita a reutilização do código e melhora a estruturação dos programas, tornando-os mais flexíveis e fáceis de manter. Eles são muito usados em computação, porque ajudam a resolver problemas de forma mais organizada, permitindo que os programadores trabalhem com os dados sem precisar entender todos os detalhes internos da sua implementação. Existem alguns exemplos de tipos abstratos de dados que são comuns, como listas, que guardam vários itens em sequência. Por exemplo, linha do tempo em redes sociais. As postagens são organizadas em uma lista ordenada pelo tempo, em que as mais recentes ficam em cima e as mais antigas embaixo. Pilhas, onde o último que entra é o primeiro que sai, como objetos guardados dentro de caixas, vão sendo colocados primeiros e por cima os últimos, até que o último fica em cima. Na hora de retirá-los, o que foi colocado por último vai ser retirado primeiro. E também temos filas, onde o primeiro que entra é o primeiro que sai. Por exemplo, em uma fila de banco, o primeiro que entra vai ser o primeiro a ser atendido e, consequentemente, o primeiro a sair. A principal razão pela qual usamos os tipos abstratos de dados em vez de outros tipos de códigos é o conceito de encapsulamento. Encapsulamento é uma forma de esconder alguns detalhes internos de como algo funciona e permitir que somente certas ações sejam feitas sobre isso. Ou seja, os dados e funções dentro de um programa ficam escondidos e só podem ser acessados ou alterados de maneira controlada, através de métodos e funções específicos. Esse controle ajuda a proteger os dados, evitando que sejam alterados por outros algoritmos de forma indesejada. Isso torna o código mais seguro e confiável. Existem algumas aplicações práticas sobre os tipos abstratos de dados que podem ser citadas, como por exemplo o conceito de listas ligadas. Uma lista ligada é um tipo de estrutura de dados usada para armazenar uma sequência de elementos. Ela é composta por vários nós, cada um apontando para o próximo. Os nós podem ser entendidos como bloquinhos, conforme está no desenho. O primeiro nó, ou bloquinho, é chamado de cabeça ou head, e o último nó aponta para null, que indica o fim dessa lista. E como que eles funcionam? Cada bloquinho ou nó tem duas partes. O valor, que é o dado que vai ser armazenado, pode ser um número, igual está aqui, ou uma palavra, ou qualquer outro tipo de exemplo de dado. E ponteiro, que é uma setinha que vai apontar para o próximo nó da lista. O primeiro nó contém o número 10 e aponta para o próximo nó. O segundo nó contém o número 20 e aponta para o próximo. E o terceiro contém o número 30, que não aponta para nada, porque é o último nó, por isso que um ponteiro é null. O último nó aponta para null, indicando que a lista acabou. As listas ligadas são muito úteis quando precisamos de uma sequência de dados que pode mudar frequentemente, porque não precisamos mover os dados ou adicionar ou remover elementos, basta mudar os ponteiros, ou setinhas. Dessa forma, após essa breve explicação, podemos perceber que os tipos abstratos de dados são muito importantes para a programação, porque todo esse controle ajuda a proteger os dados, evitando que eles sejam alterados de forma indesejada, e também é uma forma mais fácil e flexível de programar. Isso torna o código mais seguro, confiável e fácil. E aí, gostou de conhecer um pouco sobre os tipos abstratos de dados? Se sim, curta, comente e compartilhe.